Sadashivasamarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam. Vedanto jnana-diposti tamo nashana-kridyatah samsara-moksha-kritchaiva Vedantaya namo namaha. Então, cá estamos nós para mais uma sessão de esclarecimento, perguntas e respostas. Então, há aqui uma pergunta que já vai do dia 1 de outubro. Tá? Bom dia, professor Paulo. Estão a ouvir? Bem? Isso. Antes de mais, muito obrigada por toda a dedicação aos alunos. Nada. É um gosto. Às vezes cansa, mas é um gosto. Quando for oportuno e tiver possibilidade, gostava de ouvir o seu comentário sobre a questão da diluição do karma, que por vezes refere. A minha dúvida é esta: uma vez que temos impurezas kármicas acumuladas, para as resgatarmos, não é necessário fazermos tomadas de consciência e mudanças de comportamento através das aprendizagens e situações que vamos vivenciando? Já vou responder. E a pergunta vai ainda: um ritual pode contribuir para diluir karma sem passarmos por um processo individual de crescimento e compensação? Muito obrigada e um fim de semana feliz. Então, pergunta super interessante. Tá? Então, sim. Então, cada ação tem um resultado. Temos que começar assim a resposta. Vou deixar um bocadinho de água antes. Cada ação que nós fazemos neste mundo, porque nós temos livre-arbítrio, ou seja, nós temos essa capacidade que nos permite escolher e tomar decisões, que é uma liberdade que nos é concedida, acarreta uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem uma consequência kármica, que é: cada ação produz um resultado, uma semente. E isso em sânscrito é chamado adrashta phala. Adrashta significa não visível, phala é resultado. A ação também tem um resultado visível. Não é? Imaginem que eu vou visitar um amigo ao hospital. O resultado visível é o bem-estar que ambos sentimos. Eu fui visitá-lo, eu próprio fico contente, ele também. É um resultado visível. Quando se diz visível, isso equivale a dizer experienciável. Tanto que eu experiencio ali na hora. O segundo resultado é invisível. Então, ele frutificará a seu tempo. Como é que nós sabemos que existe este resultado invisível? Quem é que nos disse? O Veda. O Veda é um corpo de conhecimento, o mais antigo da humanidade, onde vêm muitos rituais para variadíssimos fins e onde também encontramos o Vedanta. Portanto, o Vedanta é a parte final do Veda. Ok? E o Veda que nos fala precisamente desse resultado invisível chamado Adrashta ou Adrashta Phala. Visível é Drashta, visível. Adrashta significa invisível. E esse resultado invisível, ele é bipartido. Pode ser agradável no futuro, ou seja, vai frutificar, vai manifestar-se numa situação de vida que é agradável para a pessoa. É agradável financeiramente, por exemplo, agradável familiarmente, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da espiritualidade. E é chamado então punyam. É uma palavra técnica, é chamada punyam. Então, punyam é o resultado invisível de uma ação feita por alguém que depois, a seu tempo, a sua altura, ninguém sabe quando, irá frutificar numa experiência
de vida que é agradável e conducente para a pessoa, para o que a pessoa quer fazer. Então a pessoa vai dizer assim, está tudo fluido. A pessoa, imaginem, olha, aconteceu comigo. Ontem ia dar uma aula, ao final da tarde, uma aula individual de canto védico, e toca o telefone. Era o vizinho. Ó São Paulo, o portão de lá de fora do terreno está a bater com força por causa do vento. Ontem fez muito vento, aqui perto da minha casa. E o portão está a bater e pode-se estragar. Ok, vamos lá ver o que é. Alguém se esqueceu de fechar o portão. Várias pessoas têm aquelas chaves, trabalhadores daqui. Eu fui lá ver e realmente a fechadura não fechava. Tinha um problema qualquer e por isso é que o portão estava aberto. E logo no primeiro telefonema que eu faço, eu perguntei quem é que tinha sido, o que é que não tinha sido, se essa pessoa conhecia um serralheiro para arranjar aquilo. E enquanto eu estudava a forma de resolver aquele problema, porque estava muito vento e aquilo tem que ficar fechado, e a chover também, chega essa pessoa a quem eu tinha telefonado. E, entretanto, conseguimos uma fechadura logo na hora, a pessoa sabia daquilo, substituiu a fechadura, conclusão, numa hora o problema estava resolvido. Então vejam, isto é punya. É mérito espiritual. Porquê? Porque houve um problema e rapidamente se resolveu. Houve ajuda. Parece que a ajuda veio e ficou resolvido. A pessoa podia não vir, podia estar ocupada. Todas as pessoas a quem eu podia recorrer podiam estar ocupadas, estão comigo, mas não. Graças a Deus, graças ao punya, a ajuda veio. O oposto também existe, que é chamado papam, que é o resultado invisível de uma ação má, uma ação ruim, cujo resultado frutificará no futuro e será desagradável para a pessoa. Então, quando me ligam a dizer que o portão não estava a fechar, o que é que isso é? Papam. Obviamente não é agradável para mim. Está a chover, está frio, eu vou ter que resolver um problema inesperado. Então, uma ação boa produz um resultado invisível bom. Bom para a pessoa. Uma ação má produz um resultado mau. Isto é chamado punya e papa. Como é que é o nosso dia? O nosso dia é um desenrolar de punya e papa. Os dois. Temos resultados agradáveis. Então a nossa mente ela vai ficar bem disposta, vai ficar tranquila. Porque o dia hoje correu bem. Né? Está a correr bem o dia de hoje. E há papa também. E às vezes é um intercalar entre punya e papa. Às vezes há resultados mistos. Não é? Imaginei uma mãe que tem um filho e uma filha e eles estão na escola e chegou à altura dos exames, as notas saíram, as classificações, um tira boa nota, o outro não. Então a mãe fica contente e triste, não é? Fica contente por um, triste pelo outro. Como é que a mãe fica? Nem ela sabe bem como fica, não é? Fica contente e triste. A mãe vê o filho partir ou a filha partir para ir para outra cidade onde trabalha ou estuda. É um misto. É uma tristeza porque vê partir e também um contentamento porque sabe que o filho ou a filha está a viver a vida e que é uma coisa boa, não é? E a vida é isto. O nosso dia, desde de manhã, quando acordamos, até à noite, é um desenrolar destas duas forças criadas por nós, o punya e o papa. E isto é chamado karma. Certo? Então, depois, escondidas nestas sementes kármicas que vão frutificando, se vão manifestando ao longo do dia, ao longo das nossas vidas, estão lições por aprender. Tá? Porque, alguns no passado, eu fiz uma coisa má a alguém. Alguns. E agora estou a ter um resultado desagradável que eu não consigo conectar com essa coisa má. Que pode ser desta vida, de outras vidas. Quem sabe? Ninguém sabe.
Então não há uma conexão lógica que eu possa fazer. Porque eu fiz aquilo naquela vida, ou agora isto está a acontecer. Não. Sabemos que existe uma relação, porque existe essa semente kármica, mas não conseguimos ir à origem. E então, contudo, podemos sim ver que cada evento, cada experiência da nossa vida encerra em si, especialmente quando é desagradável, uma lição que temos que aprender. E o importante aqui não é tentarmos saber a causa do problema, mas sim qual a lição que temos que aprender. E depois de aprender a lição, geralmente entendemos qual é a causa. Né? E então, vamos supor que nos roubam o carro. Chegamos ao carro, que estava estacionado na rua e o vidro estava partido. E levaram lá dentro qualquer coisa. Então, o que eu posso pensar é o seguinte: ora bem, se isto me está a acontecer, é porque no passado eu fiz algo semelhante. Não interessa o quê, eu fiz algo semelhante. O que é que eu posso aprender com isto? Qual é a lição que eu posso ter aqui? A lição é, havia algo que não era meu, que eu peguei de alguém. E agora o universo tirou isso que era meu para dar a alguém. Se calhar a mesma pessoa. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso dar uma dádiva a alguém. Eu posso desenvolver a contribuição. O sentido de contribuir. Então cada um tem que fazer um exercício de reflexão e descobrir a lição que se encerra em cada situação de vida desagradável. Então a pessoa vai amadurecendo ao longo do processo. Vai amadurecendo. Então esta é uma visão do karma. A outra visão do karma é que karma significa a ação. Significa realmente, literalmente, a ação. Karma significa a ação, agir. E como é que deve ser a nossa ação neste mundo? Deve ser de acordo com os valores, com a ética, com a moral. Não roubar, não ser violento. São valores universais. Significa que todos devemos segui-los. Ok? E depois existem, ou seja, como os devemos seguir, as nossas ações devem estar alinhadas por esses valores. E depois, na vida de cada um de nós, existem ações específicas que só cada um é que tem. Não é? O anestesista tem aquela ação específica de anestesiar o paciente. Ele é que sabe quanta anestesia é que tem que dar, o que é que tem que fazer. Então, isso é uma ação específica da vida daquela pessoa. Ou da vida de todos os anestesistas. A mulher que vira mãe, o pai que vira pai, o homem que se casa, a mulher que se casa, vão ganhar uma série de ações que fazem parte do guião da vida, do roteiro que vão ter que seguir. A mãe tem que ser mãe agora. Para além de ser mulher, tem que ser mãe também. O pai, para além de ser homem, tem que ser pai. Então essas funções, essas ações, que são específicas para cada pessoa e que às vezes mudam a dadas áreas, a dada altura da vida, é chamada só karma, ação individual. Ou só dharma, é igual aqui o significado. Dharma é o dever, só de si próprio, só se dharma, o dever de si mesmo. Então, isso é outra coisa que a pessoa tem que fazer. E aqui é que se encerram realmente as grandes lições da vida. Porquê? Porque nós calhamos numa família. Nenhum de nós se lembra de ter escolhido a mãe ou o pai. Certo? Nem os irmãos. Nós calhamos naquela família. E então aquela família é o lugar onde, por excelência, os karmas do passado vão frutificar, ou seja, o resultado das minhas ações e dos restantes membros da família vão frutificar, e onde será o palco para eu exercer as minhas funções alinhadas por essa ordem universal de valores que é chamada também Dharma, ética, moral. Não queria agora entrar nas especificidades da distinção de cada uma destas palavras. E é aqui que nós vamos conseguir, prestem bem atenção a isso, viver uma vida informada, viver uma vida com discernimento.
Viver uma vida em que as ações são motivadas pelo aquilo que é necessário ser feito de acordo com as minhas funções, de acordo com as minhas ações específicas, as ações que dizem respeito à minha vida, como filho, companheiro, professor, etc, etc. E onde, ou aliás, através das quais eu vou conseguir refrear a impulsividade gerada pelas paixões e as aversões que a maior parte das vezes empurram-me para outra direção que não a minha função. Eu gostava de fazer isto, mas preciso de fazer isto, que é outra coisa diferente. Estão a entender? Então a mãe gostava de ir para a praia, a mãe gostava de ir passear, a mãe gostava de fazer tudo e mais alguma coisa. Contudo, tem uma filha. E tem que levar a filha à escola. Tem que fazer as funções de mãe. Então, vamos dizer assim, no sentido de que essas ações que são a função de mãe, vai superar, vai ter que vencer, de facto, a impulsividade gerada pelas paixões e pelas aversões que geralmente empurram a pessoa no sentido contrário ao dever. Se as impulsividades, se as paixões e as aversões ganharem, a pessoa vai estar com falta, vai não cumprir com as suas funções. Isso é uma falta. Isso gera uma desarmonia kármica universal. E isso vai trazer problemas para o futuro. Vai gerar pápam, que é o tal resultado desagradável. Então a pessoa tem que se alinhar pela força da justiça universal. Estão a entender? Tem que se alinhar. E quando se alinha, ganha maturidade. Que maturidade é esta? É a maturidade de conseguir não ceder à impulsividade motivada pelas paixões e as aversões. Dando força, sim, à mente objetiva. À mente que deve conduzir a vida, que é a mente que responde responsavelmente. A mente que escolhe um rumo de ação responsavelmente e não impulsivamente. Os animais sim reagem por impulso. As crianças sim reagem por impulso. A maior parte dos adultos sim reage por impulso. O que nós queremos nesta maturidade espiritual que o Vedanta propõe, que estas aulas propõem, é que a pessoa haja responsavelmente, interpretando a sua função, a dada situação de vida, para se colocar numa posição harmoniosa face a tudo, ao universo, à família, a tudo, colhendo para si mérito espiritual, que futuramente vai frutificar em ações, em experiências de vida desagradáveis. Aliás, agradáveis. E então cumprir com os deveres, com as obrigações familiares. Hoje em dia as pessoas não gostam da palavra dever e obrigações. Não gostam. Mas é muito importante. Porque enquanto filho eu tenho certas obrigações. E uma obrigação não significa que eu seja obrigado a fazer. É só um nome dado. A mãe tem certas obrigações. Ela é obrigada a fazer. Não, ninguém a obriga. A mãe pode fazer o que ela quiser, até pode abandonar a criança num caixote de lixo, ela que faça o que ela quiser. Está certo? Não. Então nós chamamos àquilo que está certo obrigações, deveres. Porquê? Porque é esperado que uma mãe cuide da criança. É esperado que um filho cuide da mãe, quando a mãe precisa dessa ajuda. É esperado que um companheiro seja fiel à companheira, que cuide dela, seja amigo, etc, etc. Para isso nós usamos a palavra deveres ou obrigações. Claro que ninguém é obrigado. Por isso é que temos responsabilidade. Porque temos liberdade para agir. A obrigatoriedade não é absoluta. É apenas uma direção. Porque na realidade nós temos liberdade para fazer, para não fazer, para fazer diferente. Contudo, é esperado deste universo uma resposta adequada. E que seja ajustada às situações de vida em que nós vivemos. E isso chama-se seguir o guião. Fazer o que nós temos que fazer. É tão importante isto. E então, ao seguir o guião,
ao fazer o que nós temos que fazer, nós vamos ganhar muita maturidade. Então, o que é que nós estamos a fazer? A purificar o karma. Terceira fase da resposta. O karma desta vida só se exaure, só se gasta passando pelas experiências. Então existe um karma para partir o pé. E a pessoa tem que partir o pé naquela altura. Estão a entender? Esse karma só se gasta depois do pé ficar partido. Existe o karma das separações. Então a pessoa tem que passar por uma separação. Porquê? Porque essa separação, se a pessoa estiver com os olhos abertos e astuta e conectada, vai trazer muito entendimento para a pessoa e a pessoa pode crescer muito com isso. Então, tudo aquilo que nos acontece de bom e de mau, especialmente o de mau, é uma lição para aprender. E não temos jeito de contornar essas lições. Porque podemos contorná-las ou fugir delas uma vez, duas vezes. Contudo, quando elas vêm tarde, não dão escapatória. Não dão escapatória. E a pessoa aprende a lição duramente. Então, é assim que a pessoa, numa casca de nós, purifica o seu karma. Passando pelas experiências, fazendo o seu dever e criando uma personalidade espiritual forte que está alinhada, vamos dizer assim, pela vontade divina. Se tens um filho, foi a vontade divina seres mãe, porque o filho é uma dádiva. E então, fazeres o papel de mãe é a tua oferta ao divino. As ações que envolvem ser mãe é a tua oferta ao pai, é a tua oferta ao divino. É a tua gratidão, o teu agradecimento. Então, na medida em que fores uma boa mãe, um bom pai, etc., cada qual com a sua função, nessa medida, mais e mais alinhada estás. E este é um dos segredos da arte de viver. E a última fase da pergunta é, mas os rituais purificam o karma? Sim. De uma forma muito simples, sim. Porquê? Um ritual específico, como uma homa, um yagna, que são rituais do fogo, uma puja, que é um ritual que se faz em casa, um ritual reverencial, onde oferecemos várias ofrendas, como incenso, fogo, água, flores, alimento, mantras. O que é que esse ritual vai fazer? Vai gerar mérito espiritual, vai gerar punyam. E esse punyam, esse mérito espiritual, é uma força que se vai opor ao mau karma que já vem do passado, desta ou de outras vidas. Só que isso tem que ficar declarado na intenção de declaração do ritual, que é o que se faz no início. No início existe uma parte do ritual chamada Sankalpa, que é a declaração da intenção e do propósito ritual. Em português será, eu vou fazer este ritual por esta e por esta razão, para ganhar isto e isto. Tá? No Vedanta, qual é o nosso Sankalpa? Qual é a declaração do propósito da intenção do aluno de Vedanta? É, em português, eu faço este ritual para a remoção dos duritas. Duritas são os resultados desagradáveis que eu reuni no passado. Todos os dias, ou de forma regular, este Sankalpa é feito no início do ritual. Então, o que é que nós deliberadamente estamos a fazer? A criar uma força espiritual que vem através da reverência a uma determinada deidade ou várias que vão interceder por nós. Eu nutro a deidade, criando uma aliança com ela, e ela nutre-me, afastando o meu mau karma. Como é que nós sabemos disto? O Veda volta a dizer: pessoal, eu não acredito nada disso. Ok, agora reparem no seguinte: quem não acredita nos rituais, então também não pode acreditar em karma. Porque a mesma fonte que revela os rituais é a mesma fonte que revela o karma. Acreditando no karma, não há razão para não acreditar nos rituais e no resultado que vem.
Então a pessoa acredita no karma, porque nunca ninguém viu o karma, nem nunca ninguém vai ver o karma, é uma questão de crença. E partindo dessa confiança de que aquilo que o Veda diz, através das palavras do professor, é verdadeiro, a pessoa então gera uma força ritual que se vai opor a essa força desagradável que todos os dias se manifesta na minha vida. Então, mesmo que a pessoa tenha que partir o pé, não sentiu dor a partir o pé. Estão a ver? Acontece frequentemente. Aconteceu comigo. Eu parti o pé, não senti dor a partir o pé. Parti o quinto metatarso. Não foi o pé, foi só o metatarso. Não senti dor. E fiz a minha vida quase normal. Porquê? Foi a graça. Podia ter sentido imensa dor, mas não senti. Então essa graça, as bênçãos de Deus, vêm através de uma vida de prece, uma vida de oração, que pode ser feita com rituais mais simples ou então com rituais mais complexos. Mas essa vida de oração tem que acontecer. Para quê? Para ganharmos punyam, que é essa força espiritual que mantém o karma ao longe. Então, e o que é que acontece se nós gerarmos essa força espiritual? A nossa vida vai fluir melhor e vamos poder fazer aquilo que queremos fazer com uma forma muito mais fácil. Para além do mais, o karma em si gera também um resultado que é a própria purificação. O resultado visível é essa força, mas depois há a purificação interna, que é chamada prasada, e que só a pessoa que faz o ritual é que sente. Eu digo-vos, perguntem a qualquer pessoa aqui no grupo, ou alguém que tenha feito rituais, se não sentem depois do ritual e nos momentos a seguir ao ritual um bem-estar que não havia antes. E como certas coisas ficaram resolvidas, que pareciam ser difíceis de resolver. Então todos que fazem o ritual experienciam essa tranquilidade da mente à medida que a sua prática ritual vai avançando no tempo. Quando a pessoa faz a repetição de um mantra, a graça da deidade invocada pelo mantra reflete-se precisamente na tranquilidade, na calma que a pessoa sente, no fluir. E isso é também em si uma purificação. Portanto, sim, os rituais são feitos para purificar o karma. Qual é o resultado da purificação do karma? Uma mente mais sáttvica, uma mente mais harmoniosa, mais contemplativa, mais tranquila. Tá? Mesmo que essa mente tenha uma disposição para a agitação, que na realidade todas as mentes têm uma disposição para a agitação, até porque o mundo é extremamente agitado e a mente mimetiza a agitação do mundo constantemente, e ao mesmo tempo o coração também fica mais aberto, o coração fica mais compassivo. Então estes são os efeitos do karma. Está bem? Então uma pergunta muito interessante. Depois, outra pergunta. Poderia falar um pouco da ignorância, Maya e Samsara? Como é que estes termos se conectam ou não de forma prática? Não é? Então temos que ir às palavras. Ignorância, Maya e Samsara. Vamos começar pelo fim. O que é o Samsara? Samsarati iti Samsara. Aquilo que anda à volta é o samsara. Tá? E é a nossa vida, é o nosso dia-a-dia. Eu, a brincar, às vezes digo que o nosso dia-a-dia é como uma máquina de lavar roupa, no programa de centrifugação e secagem ao mesmo tempo. Nós vemos-nos lá dentro e aquilo vai a todo o gás. E, por vezes, estamos desorientados, se não quase sempre. Esta é a nossa vida. Estamos sempre às cambalhotas, saímos de uma situação, passamos para outra e às vezes nem dá tempo para recuperar o fogo. Tão difícil é a vida, esta vida do samsara. Samsara é esta vida de sofrimento que as pessoas levam, da qual não parece haver escapatória e que continua vida após vida. A pessoa morre para renascer de novo. Num corpo diferente, numa cidade diferente, com características diferentes, mas ainda assim o samsara continua.
O samsara é caracterizado por todas as dificuldades da nossa vida que revelam um senso de inadequação, um senso de vazio, um senso de insuficiência. Um não estar bem com o corpo, não estar bem com a mente, não estar bem com a família, não estar bem com a casa. Enfim, há sempre uma insatisfação enorme, latente, causa de grande sofrimento para a pessoa. Isso é o sintoma do samsara. E toda a gente vive neste samsara. Então isso é o samsara. Maya, o que é? Maya é a energia criativa universal, chamada Shakti, a famosa Shakti. Tá? Então essa energia criativa que uma mulher experiencia em primeira mão quando engravida. Porquê? Porque dentro dela há a criação de um novo ser. A mulher é testemunha dessa energia criativa a acontecer. Então Shakti é isso, não é? É essa energia criativa. Maya é o nome que se dá à energia criativa universal. Tá? Depois, ignorância, outra palavra. A ignorância, ao contrário do que as pessoas pensam geralmente, não é a ausência de conhecimento. Não é. A ignorância é um véu que encobre o conhecimento. Professor, essa ideia é nova. Pois, por isso é que estamos aqui, para aprender, não é? Para mim também foi nova. Então reparem, porquê que é um véu? Este universo inteiro reflete uma capacidade de criação infinita. É infinita a capacidade de criação. Todos os dias algo novo surge. O universo é incansável na sua capacidade de criar. Estão comigo? Então, incansável. Todos os dias uma coisa nova. Está sempre... A criação não para. 24 horas nós vamos dormir. 8, 10 horas, 7. O universo não descansa. Está sempre a produzir alguma coisa. Nossa, esta criação é incansável. Infinita ao mesmo tempo. E então... Se é infinito, é incansável, e este conhecimento, este universo é uma prova imensa do conhecimento necessário para que a criação aconteça, então temos que partir do pressuposto que todo o conhecimento já existe nesse ser inteligente que nós chamamos de Criador. Já existe. Porque para fazer alguma coisa é preciso o material e ao mesmo tempo a sabedoria ou inteligência para fazer. De onde veio este universo? De onde vem a sabedoria para fazer este universo? O conhecimento que é necessário para fazer este universo? Este universo é puro conhecimento. Então o Criador tem que ser todo conhecedor, tem que ser todo sapiente, tem que saber tudo. É isso que se chama omnisciente. E ao mesmo tempo omnipotente. Tem que ter a capacidade para fazer. Então a potência máxima para criar reside no Criador. E a inteligência e o conhecimento máximos para criar também residem no Criador. Estão comigo? Então, se tudo já existe neste universo, se o conhecimento já existe, então tem que haver um véu que encobre o meu acesso a esse conhecimento. E é por isso que cada um de nós tem conhecimento ilimitado. Porque cada um de nós, individualmente, tem um véu que encobre o acesso a esse conhecimento infinito. Razão pela qual o nosso conhecimento é sempre finito e parcial. Esse véu é chamado avidya, que nós traduzimos como ignorância. Então estão a ver, avidya é um véu, é uma capacidade que o universo tem de encobrir todo o seu conhecimento. Então cada ser vivo tem uma dose desse véu. E o que é que nós vamos fazendo ao longo da vida? Vamos removendo parcialmente o véu. Então, quem estuda sânscrito reduz o véu. Reduz o véu. Então, a nossa vida, na realidade, não é aprender coisas novas. É remover o véu de ignorância, parcialmente, momento a momento, que não nos permite aceder ao conhecimento que já existe no universo. Estão comigo? É assim que funciona. Este é o facto acerca da existência. Certo? Como é que estes três se relacionam? Então,
Maya é essa energia criativa universal. Essa energia criativa universal tem dois poderes diferentes. Um que projeta este universo inteiro, chamado Vikshepa Shakti. Vikshepa significa projetar, Shakti é potencial ou capacidade. Então a capacidade de projetar este universo inteiro, é isto que nós vemos. E ao mesmo tempo tem uma outra Shakti oposta, chamada Avarana Shakti. Avarana significa cobrir. Então ao mesmo tempo que eu vejo o universo, simultaneamente há tanta coisa que eu não consigo ver, correto? Vocês estão a ver a frente do Paulo, contudo não veem atrás. Não é? Agora veem este lado, mas não veem este. Porquê? Porque simultaneamente há uma força que projeta e outra que encobre e que não deixa ver. E estas duas forças são simultâneas, complementares. E são Maya. Maya é isto. Do ponto de vista universal, ou seja, para a pessoa cósmica, a força predominante é Vikshepa, a capacidade de projetar. E essa capacidade de projetar nós chamamos Maya, um não manifesto também, tem esse nome. Porquê? Porque tudo o que é projetado torna-se manifesto. Então, projetar não é mais do que transformar algo que está não manifesto em algo que se torna manifesto. Estão a entender? Então, o Paulo velho ainda não está manifesto. Estão a entender? Mas já existe, na forma potencial. O Paulo bebê já está não manifesto outra vez. Manifestou-se e depois voltou à não manifestação. Está lá, no não manifesto, na forma potencial. Então tudo, mas mesmo tudo, e esse tudo ultrapassa o alcance da imaginação humana, já existe na forma potencial. E depois só precisa de ficar manifesto, ser projetado, ou então, Avarana, tornar-se não manifesto. Estão a ver? Não manifesto, Avarana, manifesto, Vikshepa. E estas são as duas forças de Maya. A nível individual, quando olho para mim, quando cada um de vocês olha para si, qual é a capacidade predominante? É a capacidade que encobre a Avarana. Por isso nós somos muito, mas infinitamente mais ignorantes do que conhecedores. Sei português, mas não sei escrever chinês, russo e uma data de dialetos e línguas, obviamente. Não é? Estão a entender? E então, ignorância é esse véu que nós já trazemos à nascença. Nós vimos nus e ignorantes. E vimos munidos com este intelecto que tem capacidade de remover a ignorância. E é por isso que o professor é chamado Guru. Gu representa a ignorância, Ru significa aquele que remove. Porque ele remove a ignorância. Qualquer professor remove a ignorância. Então, quando a ignorância é removida, o conhecimento manifesta-se. E o que é a ignorância? Que é essa mesma energia criativa manifesta individualmente, mas com predominância de encobrir, de gerar um véu, causa um senso, primeiro causa um erro. Porque, como eu sou ignorante da minha verdadeira natureza e tantas outras coisas, obviamente, eu vou concluir que eu sou este corpo. Entendeu? Eu sou homem ou mulher, sou alto ou baixo, sou gordo ou magro, inteligente ou não, rico ou pobre. Estão a entender? Estas são as conclusões acerca da minha identidade e as conclusões de toda a gente. Porquê? Porque a pessoa não se conhece ela mesma, então conclui que é o corpo. Porquê? Porque o corpo está aqui tão íntimo, é tão próximo, é aquilo que eu conheço melhor. Corpo, mente, personalidade. Então este é o primeiro erro. A ignorância gera um erro. Um erro acerca da minha identidade, que eu acho que eu sou o corpo, mente, personalidade. Como eu não sei mais, e o corpo está sempre comigo, desde que eu me conheço, não é? Eu sou este. Não é? E a prova disso é como as pessoas gostam de se ver ao espelho, não é? Olha para mim, tão bonito, tão bonito. Estou com a cara linda hoje, não é? Hoje pareço cansado, hoje estou com boa cara, não é? Estou gordo, estou magro, sou alto, sou forte, sou bonito.
Não é? Esta roupa fica-me bem, a mim. Então o eu é o corpo, mente, personalidade. É só isso o eu. Este é o erro. É o primeiro erro que as pessoas cometem. Qual é a consequência deste erro? Nefasta. A consequência é nefasta. Porquê? Porque, obviamente, corpo, mente e personalidade são limitados por natureza. O corpo é limitado no tempo, no espaço, nas suas qualidades. A energia da pessoa é limitada no tempo, no espaço e na sua intensidade. A mente da pessoa é limitada nas suas capacidades. Então a pessoa é tão boa quanto boas forem as suas capacidades. Estão a entender? Se a pessoa é feia, então a pessoa... Se a cara é feia, a pessoa vai concluir, eu sou feio. E vai ficar triste porque é feio. E vai gostar de ser mais bonita. E o que é que vai fazer? Não é? Vai tentar mudar a sua aparência para tentar ser mais bonito ou mais bonito. Então o ser humano está constantemente a tentar mudar-se a todos os níveis, físico, emocional, intelectual, energético, etc, etc. Porquê? Porque está insatisfeito com o que tem, considerando ser isso. Então, esta mudança vem de um senso de incompletude, um senso de insatisfação, chamado apurnatvam. Então a pessoa sente um vazio. Então a ignorância dá origem ao erro, que dá origem a um vazio. Está a entender? E a pessoa vai partir para a ação. Obviamente. Para quê? Para tapar esse vazio. Se a pessoa é magrinha, vai criar um corpo maior. Vai tornar-me forte, não é? Se a pessoa tem uma barriguinha, vai criar um six-pack, não é? Estão a entender? Se não gosta do cabelo liso, vai pôr o cabelo ondulado. Vai pintar os lábios de um vermelho, vai pôr maquilhagem na cara, vai comprar uma roupa bonita, vai desenvolver-se intelectualmente. A todos os níveis a pessoa vai tentar melhorar-se. Porquê? Porque ela sente que não está à altura, então tem que se melhorar. E o mundo inteiro quer completar-se, quer eliminar esse senso de vazio através da ação, que é chamada apurnatvam. E através da ação o que é que se consegue? Começamos a aula. Karma, resultado visível e resultado invisível. E esse resultado invisível, bom e mau, o que é que vai dar? Vai dar origem a futuros nascimentos. Então a roda do samsara, o ciclo sucessivo de nascimento, morte, vai continuar. Só termina quando a ignorância fundamental, que é a ignorância do eu, for totalmente removida. E é isso que nós estudamos a fundo, não é? Nas aulas de Vedanta. Então, muito, muito bonito. Segunda pergunta. Qual o papel das doações partilhar no caminho e no crescimento espiritual? Portanto, no caminho espiritual e no crescimento espiritual. Então, é muito importante esta pergunta. Repare. A dada altura, o ser humano tem que descobrir algo que transcende a sua limitação, que vem de criança. Quando um ser humano nasce, ele passa um período que dura mais ou menos até à idade de jovem adulto. E esse período todo é um período onde ele somente consome. Porque em bebê consome o tempo, a energia, o leite materno. Mas o bebê não tem outra alternativa a não ser consumir para sobreviver. Este é um facto, não está mal nem bem. O bebê tem que consumir, é o direito do bebê consumir o que ele tem que consumir. Quantas fraldas os pais compram para a criança, não é? O orçamento dos pais, uma grande parte são fraldas, presumo eu, não tenho filhos, mas presumo que seja. Alimentos, entretanto vai para a escola,
os livros, a roupa, tudo, a alimentação, tudo. Então vejam, até a idade adulta, que é quando se espera que o jovem adulto comece a contribuir ativamente para a sociedade, com o seu trabalho, oferindo o seu ordenado, até essa altura ele é maioritariamente um consumidor. Estão comigo? Porque ele ainda não contribui, só consome. Na vida de todos os seres humanos tem que haver uma transição de ser um consumidor para ser um contribuidor. Estão a entender? E isto traz uma certa grandeza individual, que todas as pessoas sentem na forma da independência financeira, que geralmente vem com o sabor do primeiro ordenado. Não é? Uau! Eu ganho o meu dinheiro. Posso comprar as minhas coisas. Posso pensar em ter um carro, um apartamento, posso pensar em fazer família. Até posso oferecer umas prendas aos meus pais que me deram tanto. Posso finalmente contribuir para mim e para os outros. Porque até esse momento eu só consumia. Contribuíam para mim. Entendeu? E até aqui tudo bem. Porque a maior parte das pessoas vive esta vida assim. No Vedanta, neste caminho espiritual, é-nos proposto algo diferente. É-nos proposto contribuir mais do que consumir. É proposto que cada um de nós desenvolva em si a capacidade de dar. A capacidade de ajudar o próximo. Porque só quando nós encontramos o truque de dar, essa bondade, essa mais-valia que é conseguir dar, é que nós descobrimos o verdadeiro benefício que existe na partilha, na contribuição, na doação. Qual é o verdadeiro benefício que existe? Porque aparentemente a pessoa pode pensar assim, professor, mas se nós damos, depois deixamos de ter. Sim, é verdade. E para responder a essa dúvida, então, o Shastra, a tradição do ensino, diz assim, cada um deve dar de acordo com a sua capacidade, sem se prejudicar. Então vamos para a pessoa ganha 10, dá 1. Ou 2. Mas dá uma parte. É muito importante isso. Saber contribuir. E contribuir não é só financeiramente, há muitas formas de contribuir. Com tempo, com carinho, com palavras, com olhar. Há muitas formas. Cada um de nós tem que saber contribuir. E fugir dessa hipnose que é tudo para mim, é tudo para mim. Quanto mais eu ganhar, quanto mais eu fizer, é tudo para mim. É uma hipnose do ego, é um ego doente. Quanto mais eu consigo ganhar. E então essa pessoa que dá, essa pessoa que aprende a dádiva e o privilégio que é estar numa posição de dar, porque estar numa posição de dar, de ajudar, é uma dádiva que nos é dada, é um privilégio, uma posição que nos é dada, onde nós vamos ser testados pelo universo para ver se conseguimos dar ou não. É um privilégio que nos é concedido e temos que aproveitar essa oportunidade. Porque só dá quem tem para dar. Quem não tem, não consegue dar. Então, quem tem para dar está numa posição privilegiada que é dar. Porque tem para dar. Então, dar, obviamente, remete-nos para a gratidão que é ter para dar. Graças a Deus eu tenho. Então, se eu tenho, eu vou dar. E fico muito grato pela oportunidade de dar e ainda mais grato porque consegui dar. Porque quando eu consigo dar, eu venço a força egoísta que é a força de, para mim, mais e mais e mais. Porque o ego quer agarrar-se a tudo. Porque o ego precisa de segurança. Então, saber dar é diluir o senso de individualidade e aumentar o senso de família a toda a comunidade. É muito fácil dar a um filho, dar a um padrinho, dar a um sobrinho, um afilhado, mas é mais difícil dar a um amigo uma boa prenda.
É mais difícil dar a quem não conhecemos. Então eu desafio todos vocês a darem. As pessoas precisam de ajuda. Há programas para ajudar na criação de água potável em África. Nas vacinas, mesmo que não concordem com as vacinas salvam vidas aos meninos em África. Existem várias associações sem abrigo, de ajuda dos animais. Contribuam. A pessoa não tem dinheiro. Vai lá 1 hora por semana. Quanto vale 1 hora do teu trabalho? A pessoa vale 5 euros, 10 euros, 20 euros. Então esse é o dinheiro que tu dás. Professor, eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Então doa o teu dinheiro. Quanto é que vale 1 hora do teu dinheiro? Vale 100 euros. Então doa 1 hora da tua semana. Doa comida, doa. Porquê? Quando a pessoa dá, a pessoa dilui o ego. E é importante diluir o ego, porque em última instância, neste caminho espiritual, o que é que nós vamos destruir? O senso de eu que achamos que é verdadeiro. Este é o objetivo do Vedanta. Eu sou um indivíduo, o mundo gira à minha volta, eu sou uma pessoa muito especial, o mundo está aí para me apanhar. Não. Este senso de individualidade tem que ser diluído. E só é diluído quando ele é expandido. Se a pessoa é muito egocêntrica, o senso de individualidade está concentrado, potencializado em si mesmo. O que é que nós queremos? Diluir. E só diluímos o senso de individualidade expandindo a toda a comunidade. E como é que nós expandimos? Nós ajudamos, nós contribuímos. Nós ganhamos empatia pelos problemas dos outros. Colocamos-nos nos pés dos outros, entendendo as necessidades profundas das outras pessoas e contribuindo. Não é? E essa contribuição deve ser sempre de acordo com o que a pessoa pode dar. Nunca transgredindo a sua capacidade. Então lembrem-se disto. Nunca deem mais do que vocês podem dar. Porquê? Porque se querem continuar a dar e continuar a crescer e diluir o vosso senso de individualidade, então vão ter que proteger a vossa capacidade de dar. Então não podem dar tudo. Quem dá tudo fica sem nada. Estão a entender? Então é assim que funciona. Dar é muito importante, compartilhar é muito importante. A mente empresarial, a mente do lucro, a mente que quer ganhar, a mente que só pensa em crescer, essa mente não funciona na espiritualidade. A espiritualidade é o oposto, é uma mente oposta. Na medida em que eu consiga expandir o meu coração, e nesse coração caberem mais pessoas, nessa medida eu estou a evoluir do ponto de vista espiritual e emocional também. Então é muito importante, tá? Faz parte do processo. Não é? Eu lembro-me há muitos anos atrás, muito antes de eu ir para a Índia, fui dar um workshop, fui dar um curso, né? Uma oficina. E lembro-me até hoje, eu penso que vou-me lembrar até ao fim dos meus dias desta história. Querem ouvir? Então eu dei um workshop, foi umas 3 horas da tarde ou 4, assim, sobre mantras, ensinar alguns mantras às pessoas. E estava assim um grupo giro, não sei, 20 pessoas, 15, já não me lembro, assim, estava um grupo interessante. E foi muito giro o workshop, eu lembro perfeitamente, foi assim super interessante. E era por donativo, as pessoas, cada uma dava o que queria, quem não quisesse não dava, e pronto, e as pessoas nem iam pôr o nome, tal pessoa doou tanto. Não, nem havia essa questão. Na Índia, a pessoa que faz uma doação escreve lá o nome e diz que doou tanto. Então há um recibo que é dado à pessoa, para a pessoa poder descontar. Na Índia era assim, lá no nosso grupo, lá onde eu estudei. Bem, então havia uma caixinha onde foram postos todos os donativos e depois, lá no fim dessa caixinha, lá no fundo, tinha um feijão. E a gerente do espaço disse-me assim, isto é uma doação. E eu, mas como? E ela, porque a pessoa que doou disse que se este feijão fosse plantado, que ia dar origem a muitos outros feijões. E que se eu eventualmente plantasse esses outros feijões, e os outros, e os outros, e os outros, que eu ia ter uma plantação enorme de feijões e ia ganhar muito dinheiro. Isto não é uma doação. Isto não é uma doação. Porque, vejam,
como é que a aluna, ou aluno, eu não sei quem é, sabia que eu ia ter hipótese de fazer esse plano? E nem para matar a fome aquele feijãozinho dava, não é? Um feijãozinho, não é? Então, às vezes chega ao ridículo, não é? E eu nunca mais me vou esquecer desta história, não é? Fiquei surpreso e nunca mais vou esquecer de se partilhar. Então, sim, já recebi um feijão de donativo por uma tarde de curso que eu dei há muitos anos atrás. Nunca me esquecer. Ok, e agora tenho outra pergunta, que é a pergunta... Não, já estamos a acabar. A outra pergunta fica para depois, que vai demorar muito tempo, está bem? Então, vamos terminar aqui hoje. Om Purnamadav Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om